Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Gente, o foco desse vídeo é você que não acompanha o mundo das escolas de samba o ano todo e que fica surpreso ou se questionando do porquê das agremiações focarem tanto em enredos africanos nos últimos anos. Desde o início vou deixar aqui claro que eu sou adepto a nenhuma religião, eu não tenho religião, tá bom pessoal? Mas vou tentar explicar o porquê dessa fase que as escolas de samba estão passando em falar tanto sobre negritude ou, para algumas pessoas, sobre macumba. Bom, quando o samba surgiu lá na Bahia, no século XIX, ele tinha uma relação intrínseca com as religiões africanas. Tanto que ele foi criminalizado no Rio de Janeiro. E o sambista era considerado um vagabundo por tocar samba. E uma forma que esse sambista tinha de enganar a polícia era indo para as casas de santo, tocar seu samba na parte de fora dessas casas, pois a polícia não sabia a diferença entre o batuque da macumba e o batuque do samba. E para o samba ser aceito nessa sociedade tão preconceituosa, ele teve que passar por um processo de desafricanização, por um processo de embranquecimento. Eu falo sobre isso em um vídeo que eu conto sobre a história do samba, da história do samba carioca e das escolas de samba. Está aqui no card, ficou muito bacana, pois é um vídeo que eu consigo entrelaçar as três histórias em um vídeo só. Se você não viu, veja lá, que está muito maneiro. E aí, desde o seu surgimento até meados dos anos 70, as escolas de samba passaram pela fase em falar sobre a história do Brasil. Depois, elas começaram a diversificar mais seus enredos. Nos anos 80, tiveram a fase dos enredos críticos sociais. No meado dos anos 90, tiveram a fase dos enredos patrocinados, uma fase que perdurou mais de 20 anos, indo até meados dos anos 2010, onde as escolas de samba falavam de tudo, de cidades, países, faziam homenagens, de qualquer coisa, desde que alguém bancasse financeiramente os seus desfiles. Era uma grana prometida que em muitos casos não aparecia. E agora estamos de volta à fase dos temas crítico-sociais, tendo um foco maior para as questões de negritude. Mas por que das escolas de samba resolverem exaltar tanto agora as suas raízes nesse momento? Porque a mentalidade de parcela da população mudou. Não é a mesma coisa dos anos 80, 90, início dos anos 2000, em que várias situações eram normalizadas. Situações de racismo, situações como o alto número de assassinatos de pessoas pretas em ações da polícia, que sempre aconteceu, mas que agora as pessoas estão com uma percepção diferente. Estão com uma percepção da questão da desigualdade social, da desigualdade racial, do racismo em si. Então, a sociedade tem mudado a sua visão, pelo menos parte dela, tá, gente? Tem mudado essa visão das questões raciais, sociais em geral, contribuiu para essa mudança nos enredos. Além disso, alia-se o fato do preconceito, da perseguição que as pessoas que seguem as religiões de matriz africanas sofrem o tempo todo, de diversas formas, seja de forma verbal ou física, fora os atos de violência que os templos dessas religiões acabam sofrendo e tem repercussão praticamente zero na mídia. As pessoas, a grande sociedade, ela meio que normaliza esse tipo de situação, como normaliza também a falta de respeito que acontece direto no Brasil com as pessoas que não são cristãs. Quantas vezes já pegaram na tua mão para fazer uma oração sem perguntar qual é a tua religião? Quantas vezes você já entrou em um lugar, seja transporte público, Uber, supermercado, ou até mesmo indo a colégios ou repartições públicas,
e você se depara com alguma manifestação religiosa cristã, seja por entrega de panfletos, por música ou até mesmo por um evento religioso. Quantas vezes você já ouviu alguém demonizar um orixá? Quantas vezes você já presenciou ou já passou pela situação em que tentam te converter pelo fato de você ser de uma religião diferente ou por não ter religião como eu? Pois é, claro que o fato da grande maioria da população brasileira ser cristã faz com que a sua manifestação de fé sobressaia a de outras religiões. Mas isso não dá o direito de algumas pessoas tentarem converter, de tentarem forçar que todo mundo siga a mesma religião. Então, muito mais do que as escolas de samba buscarem exaltar as suas raízes, tem a questão de que elas dão voz para aqueles que muitas vezes precisam ficar quietos para manter os seus empregos, que são discriminados o tempo todo. São nas escolas de samba em que essas pessoas se sentem acolhidas e representadas. É o tipo de enredo que eu mais curto? Não, eu prefiro enredos históricos. Mas reconheço que nas escolas de samba, as religiões de matriz africanas, as questões sobre negritude têm forte voz de resistência. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Escreva aí nos comentários o que você acha, você pode discordar de mim, pode dizer que de repente eu falei uma coisa que não é legal, mas sempre com educação, tá certo? Valeu, abraços e até a próxima.